o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5 e a parte A do versículo 7. Salmos de número 37. Amém? Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Versículo 7, parte A. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Meus irmãos, enquanto eu estava orando ontem pela manhã, o Espírito Santo de Deus ministrou uma palavra no meu coração. E ele ministrava nesses versículos que eu acabei de ler. Pois a Bíblia diz no livro de Jó que os dias do homem nascido de mulher são bem poucos e cheios de inquietação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o salmista ele fala no versículo 3: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, o que o salmista quer dizer? Quando a gente confia no Senhor, Deus ele irá prover tudo aquilo que a gente necessita, que é o nosso alimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te perguntar nessa noite: é fácil confiar no Senhor? Não é fácil. A Bíblia diz que Jesus disse que não andeis ansiosos por coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor, pois é Ele quem nos sustenta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ele fala: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleitar-se no Senhor, em outra versão disse: agrada-te no Senhor. Deleitar no Senhor é desejar e fluir a intimidade na sua presença e na veracidade da justiça da sua palavra. É dar o nosso melhor ao Senhor. Deleita-te no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quanto mais perto a gente tiver de Deus, os nossos pensamentos vão se alinhando com a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 7: se estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, verdadeiramente tudo quanto pedireis será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Então, meus amados irmãos, a quem nós temos dado o primeiro lugar? Aleluia, glória a Deus. Nós devemos buscar a presença do Senhor. Aleluia, deleita-te no Senhor e Ele te concederá aquilo que tu quiseres. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Talvez até você não possa ter um carro de luxo, uma mansão de luxo, mas a sua vida para servir ao Senhor já é importante. Quero contar um breve testemunho do pastor Ailton. Há anos atrás, em certo dia, a família dele não podia ir para o templo, mas estava chovendo muito e ele estava ansioso de ir para o templo. Ele não tinha boas condições financeiras. Ele pegou a sua Bíblia e envolveu numa sacola plástica. Aleluia. E ele saiu correndo na chuva e a chuva pegou ele. Aleluia. E quando ele chegou lá no templo, ele chegou todo molhado, foi ao banheiro, ele espremeu sua camisa e começou a orar no último banco. E no último banco, o pastor levantou a igreja e começou a falar com ele, contou a vida dele naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: Senhor, eu não tenho um paletó bom, eu não tenho um sapato bom para gastar, mas se a tua vida te importar, eu entrego ela hoje a ti. Consome, ó Pai, a minha vida, assim como o papel, assim como o fogo consome o papel. Entrega a tua vida ao Senhor, como foi louvado, consagra. Não é simplesmente aceitar Jesus, é você consagrar diariamente, dar o seu melhor ao Senhor.
são